Será que estamos vendo a próxima inovação do setor de inteligência artificial? Um novo produto, um novo caso de uso, uma nova tecnologia apareceu recentemente nessas últimas semanas no mercado e puxou algumas criptos de inteligência artificial para cima, trouxe uma atenção nova para o setor. E a gente sabe como que é esse negócio de inovação, tecnologia, inteligência artificial, altcoin. De vez em quando aparece um negócio, do nada vira um super hype, tudo começa a subir. Então a gente, como investidor cripto, nós como analistas precisamos estar sempre acompanhando esse tipo de novidade que aparece no mercado, analisar, entender o que faz sentido, o que não faz sentido e principalmente entender como investir nisso do jeito certo. O foco aqui do vídeo de hoje vai ser explicar qual tecnologia é essa, o que é o X402 que surgiu agora, que é uma inovação muito relevante no mercado de inteligência artificial com cripto e os possíveis efeitos disso, para que no final do vídeo você consiga saber como posicionar sua carteira e investir em cripto do jeito certo, que é o meu objetivo aqui no canal. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui pra gente bater a meta de 15 mil inscritos até o final do ano. E antes de começar o vídeo, pessoal, lembrando, se você está com qualquer dúvida em relação à sua carteira, as altcoins que você investe, como se posicionar, fim do ciclo, não é fim do ciclo, o que eu faço, como que eu me protejo do bear market, deixo aqui o convite para você bater um papo comigo, receber uma análise, uma consultoria gratuita da sua carteira no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você clica no link, cai no formulário que você preenche em menos de 2 minutos, eu analiso todo o seu portfólio, eu analiso toda a sua carteira cripto e bato um papo com você no WhatsApp de forma 100% gratuita. O foco aqui é ajudar todo mundo a investir em cripto do jeito certo. Agora sim, sem mais enrolações, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Eu gostaria de começar o vídeo com uma contextualização sobre o mercado de inteligência artificial e cripto. Esse mercado que vem sendo uma narrativa de altos e baixos, literalmente, desde que ela surgiu, principalmente lá em 2023, depois do lançamento do ChatGPT, que a inteligência artificial se tornou algo muito discutido, presente, uma narrativa muito forte dentro de mercados de investimento, né? O ChatGPT abriu, de fato, essa caixa de Pandora aqui para que a inteligência artificial, de fato, fosse visto como a tecnologia da década. Isso impulsionou, na época, os ativos de inteligência artificial em cripto de uma forma mais generalizada. A gente tem aqui o caso da SDAO, FET, a GIGS, que foram ativos que explodiram muito naquela época, ativos considerados mais antigos, mais embrionários de inteligência artificial em cripto e que possuíam propostas mais generalizadas, tá? Explodiram naquela época, mas como produto não conseguiram avançar muito bem. Hoje a gente analisa a métrica de um ponto de vista mais tecnológico, esses três caras eles não conseguiram se manter numa posição de destaque. Depois a gente teve a explosão da Nvidia, tá? A inteligência artificial como produto vai requerer muito uso de computação, de poder computacional, de treinamento de máquina, e isso vai exigir muitos computadores e a gente pode ter ali uma concentração muito grande em algumas big techs, e a Nvidia virou a empresa mais valiosa do mundo porque ela oferece essa infraestrutura para a inteligência artificial. Quem faz isso dentro de cripto? E aí cresceu muito a tese de Render, Ionnet, Bitensor, essa tese de infraestrutura para processamento e treinamento de inteligência artificial de forma descentralizada. Isso ali no ano de 2014. Final de 2014 para começo de 2025, a gente teve a explosão dos LLMs e os frameworks, que nada mais são do que algoritmos, do que modelos de aprendizagem que você treina alguma inteligência artificial para fazer alguma tarefa para você dentro de cripto. Esses são os agentes, nada mais são do que inteligências artificiais, do que uma série de contratos inteligentes automatizados e com uma IA por trás, um cérebro por trás para executar alguma tarefa. Isso explodiu de uma forma muito memética, né? De uma forma que permitia a criação de inteligências artificiais no formato de meme coins, por exemplo. No mercado cripto, as coisas muitas vezes aparecem de uma forma mais memética do que de uma forma mais séria. E essa foi a principal vertente de crescimento, de explosão dos agentes de inteligência artificial entre novembro, dezembro, janeiro desse ano e novembro, dezembro do ano passado, do ano de 2024. A gente viu a explosão de Virtus, aí A16Z, uma porrada de cripto aí, a XBT, que nada mais é do que uma meme coin, e uma porrada de carinha explodindo aí dentro dessa tese de agentes. E depois, agora, mais recentemente, a gente tem chamando a atenção essa tese de IA descentralizada, que no final do dia são produtos, usabilidades de fato, que você consegue integrar
mini funcionalidades de IA em outros produtos dentro de cripto. Tem o DeFi AI, o DeFi com inteligência artificial. Mais recentemente, estou devendo vídeo sobre isso, tá? A Near fez um modelinho de chat GPT ali com algumas automações dentro de cripto, Near Intents. E agora o X402, esse novo caso de uso, essa nova tecnologia de IA que está aparecendo agora. E ela pode ser, de fato, a salvação do setor, né? A gente vê aqui a mencionar o número de menções do termo agentes de IA e foi praticamente a zero, né? A atenção em torno desse setor no mercado cripto, o setor como um todo, a narrativa de agentes de inteligência artificial, ela perdeu muita força, mas o mercado como um todo ainda olha muito para inteligência artificial, na busca da próxima narrativa, a próxima tese dentro de IA. E a gente consegue ver aqui no mês de setembro, por exemplo, o setor de inteligência artificial, ele foi o melhor setor dentro de cripto. A gente viu alguns ativos como o Virtual saindo ali de 0,5, 0,70 para 1,50, de uma performance muito boa em termos de semanas, obviamente muito volátil de acordo com todos os acontecimentos macros que estão acontecendo no mercado, mas dando uma sinalização clara de tô de volta, atenção voltou para IA. E por que a atenção voltou para IA? Não só isso, né? Voltou e voltou para ficar ou vai ser mais um hype passageiro? Tudo em cripto é um pouco de hype passageiro, né? Mas a gente consegue avaliar esse hype atual, essa atenção voltando para IA, de um ponto de vista de produto, de um ponto de vista de que algo que de fato possui alguma usabilidade está chamando a atenção. E isso é o X402, essa tecnologia nova que foi criada, na verdade que foi introduzida, né? Não foi criada agora, mas foi introduzida de uma forma mais relevante no mercado nessas últimas semanas. O que é esse X402? Trouxe algumas explicações aqui, tentando deixar o mais didático possível, que é o foco aqui no canal, sempre trazendo uma linguagem que todo mundo entenda do que eu estou falando. Mas o X402 é uma forma de você cobrar e pagar nativamente dentro da internet. Você não, a internet por si só, software com software, máquina com máquina, conseguirem fazer transações financeiras de forma nativa. O que significa de forma nativa? Dentro da própria infraestrutura da internet. O X402, na verdade, ele utiliza o código HTTP 402. Já deve ter visto falar, ou já deve ter visto, na verdade, na prática, o HTTP 404, que quando você acessa um site ou faz um request, alguma coisa, aparece aquele 404 error. Então, esse basicamente é o código HTTP 404, que ele manda uma mensagem de erro quando você pede ali algum acesso ou tenta acessar alguma página e ele não consegue responder ao seu pedido. O X402, ele é um código dentro da infraestrutura nativa da internet que existe desde sempre, mas que estava, de certa forma, esquecido. Para que serve esse código? Ele serve para que sites consigam receber pagamentos de forma nativa. Ou seja, um site consegue enviar valor para outro site sem precisar de um cartão de crédito, sem precisar de um checkout, sem precisar que você, na hora que vai fazer o pagamento, saia para outra plataforma porque o pagamento rola por lá. Não, é uma forma de fazer pagamentos nativamente dentro da própria infraestrutura básica do código da internet. Claro que vai vir um desenvolvedor, vai vir um nerdão para comentar: você comentou tal coisa, não é exatamente assim. Eu estou simplificando. Se eu for fazer um negócio super técnico, esse vídeo vai ficar com 1h30. Eu estou fazendo numa linguagem que todo mundo vai conseguir entender aqui. Uma analogia ainda mais simples, é como se fosse um Pix entre máquinas, um Pix entre sites, sem precisar, pega o negócio, joga numa plataforma de checkout, joga numa PayPal da vida e aí faz a transferência, porque aí o banco vai ter que depois mandar para um outro checkout que se comunica aqui. A gente tem uma porrada de intermediários dentro do sistema de transferências dentro da internet, porque a gente não tem um Pix nativo entre sites, um sistema, uma infraestrutura, um meio, um método de que essa comunicação, essa transferência de valores seja feita de forma generalizada e universal. O que faz sentido, né? Eu estou aqui no Brasil, como é que eu vou fazer uma transferência para um site que está hospedado lá na Europa ou para um site que está hospedado lá nos Estados Unidos? A gente acaba batendo em várias barreiras que o nosso próprio sistema financeiro nos impõe e que a própria internet possui. Só que o X402, e o X é justamente uma adaptação desse HTTP 402, ele introduz
um conceito novo que permite que a gente resolva esse problema. O conceito da stablecoin. Stablecoin nada mais é do que um método de pagamento universal. E a blockchain nada mais é do que um sistema de transferência universal. Opa! Então, se eu pego esse código 402 que permite que qualquer site se comunique com qualquer site, eu ativo esse código e permito que qualquer site envie e receba pagamentos, e eu conecto, pum, blockchain nos dois, aí eu consigo fazer transferência entre todo mundo. Porque eu não preciso ficar, sai do checkout aqui, entra no checkout ali, pula para a plataforma ali, pula para outra plataforma, e aí você tem que saber se essa transferência ela vai ser feita uma transferência internacional, mas aí essa transferência internacional vai ter que ser feita para um PayPal da vida, não sei. Opa, se eu coloco stablecoin e se eu coloco blockchain, toda essa burocracia e todos esses intermediários, eles caem, ou pelo menos eles se reduzem consideravelmente. E se eu ainda substituo a figura do usuário por uma inteligência artificial, aí é de fato máquina se comunicando com máquina. Aí é de fato você utilizando um software conectado a uma blockchain, fazendo pagamentos em stablecoin com outro software, com outro site. Vou dar exemplos aqui no dia a dia que você pode utilizar o X402 em um caso de uso no seu dia a dia. Pagamento de uma assinatura em algum site, quero entrar em algum site aqui, quero fazer um pagamento, quero acessar o Wall Street Journal. Eu preciso ir lá, eu preciso configurar cartão de crédito, eu preciso configurar tem o próprio checkout, eu clico, saio em outro checkout, e aí eu não consigo fazer esse tipo de usabilidade de transferência com UX muito fácil. Vamos supor que eu tenho aqui uma inteligência artificial que eu quero que ela faça várias tarefas para mim. E eu quero que ela planeje uma viagem para mim. Eu quero que ela alugue um quarto de hotel, compre uma passagem de avião, ou eu quero que ela faça os investimentos dela por mim. Compra uma cripto numa corretora, sempre que o valor da cripto cair abaixo do valor tal, você faz um DCA aqui para mim de forma automatizada. Eu quero que o ChatGPT faça tudo isso para mim. Eu escrevo lá no ChatGPT meu plano de investimentos e eu falo, cara, faz isso daqui para mim. Eu quero que ele peça um lanche para mim. Jogo lá no ChatGPT, eu tô viajando, eu tô em Hamburgo, na Alemanha. Eu jogo lá, qual que é a melhor hamburgueria da cidade, no ChatGPT? Aí ele fala, a melhor hamburgueria da cidade é tal, e o melhor lanche é tal. Aí eu falo, tá, compra para mim então. E ele vai e compra. Como isso, Gabriel? Porque ele está conectado no X402 e ele tem acesso à blockchain e ele tem acesso à minha carteira com meu saldo em USDC. Ele consegue fazer qualquer pagamento em cima disso. Ficou claro agora? Aqui está muito mais a ver, o caso de uso do X402 está muito mais a ver de fato o uso da inteligência artificial e padronização e automatização de transferências de pagamentos entre duas máquinas. O caso de uso de você, usuário, utilizar o X402 ou utilizar essa tecnologia para ficar fazendo um monte de pagamento, não é de fato onde a gente extrai o melhor valor dessa tecnologia. O melhor valor está justamente na automatização de relações de pagamentos, de transferências entre duas máquinas. O ChatGPT ele não vai conseguir fazer uma assinatura do Wall Street Journal para você, porque ele vai bater num paywall, ele vai bater em precisar ter acesso ao seu cartão de crédito, vai bater em várias coisas que são sistemas diferentes, plataformas diferentes, e que ele não vai conseguir acessar. Se está tudo dentro de uma plataforma só, aí já era. Aí você colocou blockchain no mundo real. Aí é coisa linda. Trazendo uma visualização um pouco mais técnica aqui, tá? Em relação a como que funciona o X402. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas imagine que a gente tem aqui a relação entre cliente, que é a relação entre quem está fazendo o pedido, quem está fazendo o request, e a blockchain. No meio do caminho você passa pelo servidor, onde o pedido está sendo feito dentro da internet tradicional, e depois você passa para um facilitador. Aqui é importante a gente entender, não é um sistema sem intermediários, tá? Existe o agente, existe o cara que no final do dia vai de fato fazer a transferência, vai de fato fazer o pagamento dentro da blockchain. Então ainda assim tem um intermediário, porém esse intermediário ele não é fragmentado. A partir do momento que você tem um meio de pagamento stablecoin e uma blockchain, você só precisa de um intermediário, de um facilitador. Você não precisa ficar pulando de plataforma para plataforma, você não tem essa fragmentação igual é no sistema tradicional de pagamentos, de plataformas de checkout, de cartões de crédito, esse tipo de coisa. Essa imagem ela até representa um pouco melhor, né? Você tem o antes e depois, você tem a integração antes entre humano, agente, API e a plataforma de desenvolvimento, cartão de crédito, um sistema terceiro ali de pagamento
pagamentos de cartão de crédito, que é o sistema de checkout, você tem FII para tudo quanto é lado, um monte de API se comunicando, um sistema muito mais moroso, e depois você tem ali de uma forma muito mais simples o site, que é uma API que se conecta com a blockchain e o agente de inteligência artificial consegue fazer as transferências de uma forma muito mais eficiente, muito mais automatizada. Acho que essa é uma visualização gráfica bem interessante sobre como funciona essa dinâmica, sobre como funciona esse setor. E uma coisa muito interessante é justamente como ele é mais eficiente. Isso em todos os vídeos que eu venho fazendo aqui no canal, que falo bastante sobre isso, sobre stablecoins, né, como eu acredito que é o melhor produto da história do mercado cripto, e o X402 ele usa blockchain e stablecoin como a sua base, a sua essência da sua existência. O Bitcoin ele foi feito, o título do white paper do Bitcoin é a Peer-to-Peer Electronic Cash System. É basicamente um método de pagamentos peer-to-peer. O Bitcoin ele evoluiu para se tornar algo diferente, para se tornar reserva de valor e não moeda, como foi escrito por Satoshi Nakamoto dentro do seu white paper. Mas blockchain foi desenhado para ser justamente isso, meio de transferência peer-to-peer. Blockchain foi desenhada para esse caso de uso, ser um método de você mandar dinheiro de um lado para o outro entre pessoas de uma forma muito eficiente. E quando a gente compara todos os sistemas de pagamento que existem, cartão de crédito, PayPal, até mesmo a Ethereum, e você compara a usabilidade do X402 em termos de custo, velocidade, escalabilidade e principalmente a burocracia que você tem para fazer esse tipo de transferências, tá? As limitações que você tem para fazer transferências, principalmente internacionais, utilizando plataformas como um cartão de crédito ou como um PayPal ou como um banco tradicional, o X402, a blockchain, na verdade, né, junto com as stablecoins, deixam esses caras no chinelo. E essa é uma tese, inclusive, que eu já venho comentando bastante em todos os meus vídeos, basicamente, de inteligência artificial que eu faço aqui no canal lá desde 2024, né? Eu acho que o terceiro ou quarto vídeo da história do canal é sobre agentes de inteligência artificial e como que eu gostava tanto da tese. E a gente consegue ver o segundo ponto dessa análise, é uma análise que eu já apresentei aqui no canal, tá? Mostrando os pontos positivos que inteligência artificial, que cripto pode ajudar na inteligência artificial. E um dos principais casos de uso é justamente blockchain como infraestrutura para agentes de inteligência artificial. E essa tese, ela se comunica muito com o X402. Por quê? Porque agentes de inteligência artificial, eles possuem limitações. Porque são inteligências artificiais automatizadas. E ela vai conseguir fazer mais coisas se ela conseguir interagir com mais sites de uma forma contínua. Então, se eu colocar uma inteligência artificial para gerenciar meu portfólio de investimentos, ela não vai conseguir acessar meu site da corretora, ela não vai conseguir acessar meu banco, porque ela vai bater em vários silos fechados. Já em blockchain, não. A partir do momento que ela tem acesso à minha blockchain e à minha wallet, ela consegue acessar todos os aplicativos. Por quê? Porque a blockchain ela é um sistema contínuo integrado. A internet tradicional não. E a blockchain, a blockchain stablecoin, ela entra justamente como essa tecnologia que consegue ajudar, consegue auxiliar aos agentes de inteligência artificial serem mais eficientes. E a gente viu, né, a introdução agora do X402 como provavelmente a ferramenta que vai tornar isso possível. Gabriel, isso é uma tecnologia que já existia, o 402 existia há muito tempo, mas o X402 ele foi uma adaptação introduzida pela Coinbase mais recente, que começou a ganhar notoriedade de pouco tempo para cá. A gente consegue ver nesse gráfico aqui o crescimento recente, tá? Já são mais de 2 milhões de transações utilizando o X402 dentro do mercado cripto. Nesse gráfico aqui a gente consegue ter uma referência visual, uma referência gráfica, né, mais clara do crescimento de como esse caso de uso ele vem sendo utilizado por meio de plataformas, por meio de sites, por meio de aplicativos sendo desenvolvidos dentro desse ecossistema X402. Então, normalmente o processo de evolução de uma tecnologia é esse. A tecnologia ela é criada e aí a partir daí vão sendo criados casos de uso e facilitadores, ferramentas, produtos, aplicativos que utilizam essa tecnologia para alguma coisa. Já começaram a criar meme coin de X402. Vai aparecer um monte de gente vai perder dinheiro em cima disso. Se você quiser comprar uma meme coin na narrativa do X402,
compre, fique à sua disposição aí para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Não é o que eu acho interessante. Acho interessante, obviamente, focar em estudar casos de usos interessantes, minimamente úteis, utilizando essa tecnologia. Hoje, o ecossistema do X402, e é o que nós devemos mais focar daqui para frente, tá? Entender como que essa tecnologia está sendo aplicada dentro de cripto, porque eu acho que a partir do momento que surge um aplicativo, surge um produto que utilize isso e comece a crescer, aí sim isso tem potencial para destravar uma narrativa e principalmente uma alta muito forte de preço, beleza? Hoje, boa parte das transações utilizando a X402 acontecem dentro da rede da Base, obviamente por ser uma tecnologia criada pela Coinbase, tudo está concentrado dentro da Base, e na Solana. Naturalmente, são as duas blockchains mais eficientes que existem hoje no mercado para pagamentos e para transferência de stablecoins. Acho que outro cara que anda por fora aqui é a Near, que tem muita integração com inteligência artificial, e com a Sui. Mas aqui eu reforço as minhas críticas a Near e a Sui de sempre, que os caras parecem, cara, água de privada, mais parado que não sei o que. Tá aí uma tecnologia nova, um negócio de inteligência artificial bombando, e eles não aparecem como os principais destaques em termos de integrações dentro desse ecossistema, mas vamos acompanhando, pode ser que eles surpreendam em algum momento. E hoje já vai se criando um ecossistema de facilitadores, olha só que interessante. Esse gráfico aqui pega todas as transações que estão acontecendo dentro do ecossistema do X402, e ali embaixo ele pega quais são os principais facilitadores. Quem que é o facilitador, Gabriel? Eu já expliquei. O facilitador, ele é aquele cara que vai servir como o meio de campo entre o agente de inteligência artificial e o site e a plataforma. É o cara que vai pegar o que está mandando a inteligência artificial e vai transferir, passar esse request, passar esse pedido e passar o dinheiro para a plataforma, para o site ali conectado, integrado ao X402. Hoje a gente já vai se criando um ecossistema ali de facilitadores e são esses caras que eu estaria observando, tá? De um ponto de vista de tecnologia. Hoje a gente já tem um mapa do ecossistema da X402 que ainda é um mapa muito pequeno, tá? Ainda é um mapa muito nascente, um ecossistema crescente, nascente, mas eu estaria de olho em 3 pilares aqui, tá? Tem o Core Protocols. O que é esse Core Protocols? São basicamente os protocolos, os sites, as infraestruturas que estão permitindo que os agentes de inteligência artificial se conectem com diversos sites. Então a gente tem integrações como, por exemplo, Visa, Cloudflare, Google, que permite que os sites que utilizem as suas APIs utilizem esse padrão X402, ou até mesmo que permite que recebam pagamentos por meio do sistema X402. A Visa está aí. E a Virtuos conectando os seus agentes, os agentes que são criados dentro da plataforma da Virtuos, já no padrão X402, para que permita que eles façam esse tipo de transferência e se integrem com essas outras plataformas. Virtuos, como sempre, um destaque positivo aqui. Aí eu estaria de olho ali também nos facilitadores e nos aplicativos utilizando a tecnologia X402. Então a gente tem ali VPay, Glory AI, TAI. Não estudei nenhum desses caras a fundo, tá? Não estudei o Pay AI, não estudei Daydreams, não estudei nenhum desses facilitadores, nem agentes de aplicativos ainda, para entender o que vale a pena ou não vale a pena investir. Porém, eu vou sim continuar acompanhando isso. É parte do que o meu time está dedicado para estudar nesse momento, para a gente trazer insights de investimento interessantes e colocar isso dentro das carteiras dos meus clientes. Obviamente, a gente procura aqui estar sempre no limiar da inovação no mercado, mas são esses aplicativos que eu acredito que mais têm possibilidade de trazer uma inovação interessante no mercado, trazer uma tecnologia, mostrar um crescimento de métricas e trazer um efeito novidade que o setor de inteligência artificial está tanto precisando há tanto tempo. Não duvido nada desse daqui ser o próximo hype do mercado, de um ponto de vista de novos produtos, novas criptos e de um ponto de vista de tecnologia. Obviamente vou continuar acompanhando todo esse ecossistema porque pode aparecer muita coisa interessante daí, mas claro, a gente precisa saber que tudo isso depende muito mais do contexto macro do mercado do que do contexto micro. Se o Bitcoin cair, tudo cai, se o Bitcoin subir, tudo sobe. Beleza? Já caminhando então para as conclusões e opiniões do vídeo de hoje,
Esse X402 é um novo caso de uso para IA e acredito que o maior ponto positivo aqui é a utilidade real. Tá? É uma das tecnologias que mais me deixa animada com IA em muito tempo, porque é algo que realmente presta para alguma coisa, né? Que traz uma funcionalidade para essa tese de inteligência artificial e cripto, utilizando, cara, blockchain com o mundo real. Isso que eu acho que é mais legal, né? Você sai do sisteminha fechado, cripto com cripto, e você integra com o mundo real, e não é mais um negocinho só criar meme coin e tudo mais, é um caso de uso mais amplo, isso para mim é muito interessante, tá? É um ecossistema ainda nascente, é uma tecnologia que nasceu ontem, tá? E por ser uma tecnologia que nasceu ontem, que está sendo adotada ainda, você tem muito espaço para crescimento, então é um negócio que pode bombar ainda, mas tem muito risco também nesse começo. Vai sair comprando um monte de meme coin, um monte de moedinha só porque tem X402 no nome? A chance de você perder dinheiro é muito grande, tenha noção disso. O ideal é saber separar o joio do trigo, fazer uma boa análise. É isso que eu e meu time, a gente trabalha bastante para fazer antes de decidir ou não colocar um ativo dentro da nossa carteira de investimento, dentro das nossas carteiras recomendadas, dentro da carteira dos nossos alunos e clientes. Sempre bom ter essa contextualização do risco do negócio. A gente viu como é que foi com inteligência artificial e agentes no começo do ano. Muita coisa foi a zero e mesmo fazendo vários disclaimers em todos os vídeos falando, pessoal, isso aqui é alto risco, é startup, muitos desses caras não tem problema. Tem um pessoal que vai lá, coloca muita grana, perde, depois fala, ah, não falou que tinha tanto risco. Tem muito risco, muito risco, muito risco, muito risco. É o destaque desse slide aqui é muito risco, muito risco. Tenham noção disso na hora de alocar o dinheiro de vocês, mas eu acho que é uma tese bem interessante, não tem muita coisa concreta ainda nesse começo, mas vale sim muito a pena continuar acompanhando, continuar estudando, beleza? Tiverem qualquer dúvida sobre o vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários que a gente conversa sobre, e se você tiver alguma dúvida sobre a sua carteira, consultoria gratuita, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Gostou do conteúdo? Acho que ele te ajudou de alguma forma? Considere se inscrever aqui que a gente tem uma metinha de 15 mil inscritos até o final do ano, e eu te espero no próximo vídeo.